Hoje vamos falar sobre trabalho. Fala meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Aqui é o Professor Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Professor Cai na Prova. Na aulinha de hoje vamos falar sobre trabalho, mas calma aí, não é o trabalho que você está pensando, né? De trabalhar, trabalho de lição de casa, essas coisas. Trabalho é uma grandeza física, tá legal? Mas antes da gente falar um pouquinho sobre trabalho, eu quero que você aperte o botão do like e se inscreva nesse canal se você é novo por aqui, isso me ajuda demais, galera. Bom, afinal, então, o que é trabalho? Trabalho, galera, é a energia transferida por uma força ao longo de um deslocamento. Como assim, professor? É a energia transferida quando você faz uma força e empurra um objeto de um lugar para o outro, quando ele se desloca. Nada mais do que isso. Empurra um objeto, esse objeto se desloca a tantos metros, essa energia transferida é chamada de trabalho. Ou seja, galera, o que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é que trabalho é energia. Mas afinal, o que é energia? Se você der um Google lá, você vai ver que energia, galera, é a capacidade de realizar trabalho. Só que trabalho é energia. Então fica essa coisa aí, né? Um leva o outro, né? Energia é trabalho, trabalho é energia. Mas energia é isso mesmo, galera. Energia é esse conceito meio abstrato que se manifesta de diversas maneiras. Existem diversas formas de energia. E uma dessas maneiras é a maneira que a energia se manifesta na forma de movimento. Mas a energia é um assunto que fica para uma próxima aula, tá ok? Hoje vamos focar no trabalho mesmo. Então bora comigo conferir uns exemplinhos, tá bom? Então, galera, hoje nós vamos se concentrar aqui no trabalho de uma força constante. Então, primeiramente, no vídeo de hoje, vamos trabalhar trabalho de uma força constante. Então, o que significa ser uma força constante? É que essa força, ela não muda conforme ocorre o deslocamento. Então, a força permanece sempre a mesma conforme o deslocamento está acontecendo. Ou seja, galera, olha só essa figurinha. Aqui nós temos dois momentos. Nesse primeiro momento a gente tem o início, quando eu vou começar a empurrar de fato o bloquinho, e aqui eu tenho o fim, o final. Reparem numa coisa, galera. Então são dois momentos, o momento anterior e o momento posterior. Reparem numa coisa importante aqui, olha só. Esse cara aqui é a força F, e terminou o deslocamento, permanece a força F. Essa força F, ela tem que ser constante, ela não pode mudar. Então, se começou 50, tem que terminar 50. Começou 20, tem que terminar 20, e assim por diante. Uma outra coisa importante que nós temos aqui, reparem que esse deslocamento ocorre na horizontal. Então, reparem que o movimento foi na horizontal. Essa força F, eu vou até apagar aqui para não ficar muito poluído o desenho. Essa força F, ela tem uma determinada inclinação em relação ao deslocamento. É representado, né, por esse ângulo aqui, ó, esse ângulo θ, tá? Um ângulo θ. Então, essa força ela faz um ângulo em relação ao deslocamento. Reparem que o deslocamento está na vertical e a força ela tem uma determinada inclinação, tem um ângulo representado pelo ângulo θ. Legal. E, obviamente, aqui ó, eu marco para vocês o deslocamento D. É o deslocamento, né, em metros, né, do corpo saindo de uma posição e indo para uma outra posição. Então, legal. Como que eu calculo o trabalho de uma força constante, então, professor? Basta eu utilizar essa equação aqui, ó. Trabalho, e tem essa letrinha aqui meio feia, é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo θ. Esse cara aqui, então, essa letrinha, repara que é um 6, né? Como se fosse um 6 com um tracinho ali, né? Para ficar mais fácil da gente lembrar. Então, esse cara aqui é o nosso trabalho. Trabalho, a unidade de trabalho é o J maiúsculo, que significa joule. É a unidade de energia. Esse F, então, é a nossa força. A força, galera, é representada em newtons. Então, newtons é a letra N maiúscula. Esse Dzinho é o deslocamento, ou a distância percorrida, sempre em metros. Okay? E o cosseno do ângulo vai ser um valor entre -1 e 1, tá certo? -1 são os valores aceitos, que é usado lá na matemática, na trigonometria. Então essa é a equação do trabalho, tá bom? Trabalho de uma força. A gente pode falar que existem dois tipos de trabalho. A gente tem o trabalho motor e temos o trabalho resistente. Uma força produz um trabalho motor quando essa força é a responsável pelo movimento. Quando essa força está no mesmo sentido do movimento. Então, trabalho motor, galera, está no mesmo sentido do movimento.
Ah, mas espera aí, professor, lá naquele exemplo anterior, a força ela tinha uma inclinação, então ela não estava no mesmo sentido do movimento. Tudo bem, mas uma componente dela está no sentido do movimento. Aí a gente tem que pensar nas componentes das forças. Uma força, quando tem inclinação, ela vai ter uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y, que é um assunto para uma próxima aula. A gente não precisa se preocupar disso para fazer esses cálculos sobre trabalho, certo? E o trabalho ele também pode ser resistente. Trabalho resistente é quando o sentido dessa força é o contrário do sentido do movimento. Então, por exemplo, o movimento naquele caso estava para a direita e essa força está num sentido contrário, por exemplo, para a esquerda. Geralmente, o trabalho resistivo ele é provocado pela força de atrito, que a gente vai ver aqui no exemplo, tá bom? Então, trabalho resistivo é uma força no sentido contrário ao movimento. Um trabalho motor ele tem um sinal positivo, enquanto que o trabalho resistivo ele vai ter um sinal negativo. Tá? Então, bora para o nosso exemplo, que no exemplo a gente consegue identificar melhor aí, né, entender um pouquinho melhor essa ideia. Então, veja só esse exemplo. Ele diz o seguinte, ó, um bloco de 30 kg abaixo é empurrado por uma força F de 100 newtons. Então, esse 30 kg é a massa dele. Vou identificar aqui, ó. Então, a massa de 30 kg é empurrado por uma força F de 100 newtons, que é essa força F que ele representou aqui na nossa figurinha. Reparem que essa força F, ela permaneceu constante no movimento. Ela começou com 100, terminou com 100. Deslocando-se por 3 metros. Então, a distância percorrida é os 3 metros. Vamos marcar aqui, ó, distância 3 metros. Sabe-se que a superfície possui um coeficiente de atrito dinâmico de 0,2. Então, temos um atrito aqui de 0,2. Vamos anotar esse carinha. Atrito dinâmico, coeficiente de atrito dinâmico, 0,2. Então, no item A de I Love You, ele pergunta o trabalho da força F. Trabalho da força F, então, vamos lá. Primeira coisa, vamos desenhar todas as forças que estão atuando nesse bloquinho, né? Então, esse bloco, tanto faz você desenhar ali no primeiro bloquinho ou no segundo, tanto faz mesmo. Vamos desenhar aqui no segundo para ter mais espacinho, ó. Então, nesse bloquinho nós temos aqui o peso para baixo. Peso, galera, é a massa dele vezes a gravidade. Então, se a massa dele é 30, a gravidade no planeta Terra é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Então, 30 vezes 10 dá 300. Então, o peso dele é 300 newtons. Se ele está encostado na superfície, existe uma força para cima que é a força normal. Essa força normal, ela possui o valor do peso. Então, se o peso é 300, a normal vale 300 newtons. Esse peso e essa normal vão se anular um com o outro. E, além disso, o exercício falou para mim que existe uma força de atrito. Força de atrito, galera, sempre está no sentido contrário ao movimento. E a gente coloca ela como Fat. Eu gosto de usar a palavra Fat para representar a força de atrito. Então, beleza, marcamos todas as forças, certo? Agora sim, vamos calcular o trabalho então da força F. Como que a gente faz isso, professor? Olha só, muito simples. Eu pego trabalho é igual força vezes distância vezes o cosseno do ângulo. Legal. Olha a figura. A figura passou para a gente algum ângulo nesse exercício? Não. Ou seja, galera, essa força, reparem que o movimento está na horizontal e a força também está na horizontal. Força na horizontal, movimento na horizontal, o ângulo é zero. O ângulo é zero. E o cosseno de zero é 1. Ou seja, eu não preciso me preocupar com o cosseno do ângulo. Então fica assim, ó. Então esse cosseno aqui vale 1. Por quê? Porque o ângulo é zero. Então, cosseno de zero é 1. E aí vai ficar assim, ó. Trabalho é igual. No lugar de F, vamos colocar o valor da força F. O valor da força F é o 100 newtons aqui, né? Ó. É o 100 newtons. Então, 100 vezes. O deslocamento é 3 metros. Ah, professor, e o cosseno de 1? O cosseno de 1 é 1, então fica 100 vezes 3 vezes 1, ou seja, nem precisa pôr, porque multiplicar por 1 é um número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, o nosso trabalho vai ser 100 vezes 3, que vai dar 300 joules, que é a unidade de trabalho.
Então, bora para o item B, o item B de Bosque. Então, no item B de Bosque, nós temos aqui o seguinte: quero calcular o trabalho da força de atrito. O trabalho da força de atrito a gente calcula como qualquer outra força. Então, o trabalho não é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Só que agora essa força é força de atrito. Então, vamos chamar aqui, trabalho do FAT, trabalho da força de atrito, é igual, no lugar de F, vamos colocar FAT, que é a força de atrito, vezes a distância, vezes o cosseno do ângulo. Só que antes da gente calcular o trabalho da força de atrito, eu preciso calcular o valor da força de atrito. Eu não sei esse cara aqui, Esse cara aqui eu não sei. Então eu vou calcular ele antes. Então vai ficar assim, FAT é igual ao μ dinâmico vezes a normal. Essa é a equaçãozinha da força de atrito. O atrito dinâmico porque o nosso objeto está no movimento. Então vai ficar assim, o FAT, no lugar de μ dinâmico, 0,2, foi dado aqui no enunciado, vezes a normal. A normal é esses 300 newtons aqui. Então ficou 0,2 vezes 300, que dá 60 newtons. Esse é o valor do atrito. Com esse valor, agora eu vou substituir na equação do trabalho. Então vai ficar assim, trabalho da força de atrito é igual. No lugar de força de atrito aqui, vamos colocar o valor do 60, né? No lugar de força de atrito, vamos calcular o valor de 60. A gente descobriu ele. Então vai ficar 60 vezes a distância. A distância é os 3 metros aqui, vezes 3, vezes o cosseno do ângulo. E agora, qual que é o ângulo entre a força de atrito e o movimento? O movimento está marcado ali. Ele é para a direita, a gente está vendo aqui pela figura. Então, o movimento está para a direita e a força de atrito está para a esquerda. O ângulo entre a força de atrito e o movimento é 180 graus. Né? Esse aqui é o movimento. E o cosseno de 180? Quanto que vale? Cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Ou seja, galera, o atrito, lembra que eu falei de trabalho resistivo? O atrito ele está ao contrário do movimento. Então, ele é um trabalho resistivo, ou seja, ele é negativo. Por que ele é negativo? Porque o cosseno dele é 180, que dá a resposta de menos 1. Então, toda vez que a gente for calcular o trabalho da força de atrito, você vai pegar o cosseno aqui, e falar que ele vale menos 1. Porque ele é 180, ao contrário do movimento. Tá certo? Então, ou você coloca vezes menos 1, ou se você quiser, não precisa nem colocar o cosseno, e aí lá no final você coloca o valor negativo. Então, eu gosto de fazer isso. Eu pego o cosseno, eu deixo ele para fora e simplesmente coloco um sinal de negativo no final. Então, o trabalho da força de atrito é menos, no caso aqui, 60 vezes 3, vai dar menos 180 joules. No item C, ele pergunta o trabalho da força-peso. Gente, o peso ele está na vertical e o movimento na horizontal. Toda vez que você tiver um movimento na horizontal e uma força na vertical, essa força na vertical não faz trabalho. Por quê? Porque o ângulo entre a vertical e a horizontal é 90 graus. 90 graus, o cosseno de 90 é zero, ou seja, zera a força. Então, o trabalho da força-peso é igual a zero, pois é perpendicular ao movimento. O que é perpendicular é formar um ângulo de 90 graus, né? Então, se ele forma um ângulo de 90 graus com o movimento, esquece, não precisa calcular o trabalho. No item D, ele pede o trabalho da força normal. O trabalho da força normal, galera, é a mesma coisa. O trabalho da normal vai ser igual a zero. Trabalho da normal igual a zero. Por quê? Porque ele também forma 90 graus com o movimento. 90 graus com o movimento, o cosseno vale zero, então zera o nosso trabalho. E no item E, eu quero saber o trabalho resultante. O trabalho resultante é só somar todos os trabalhos. Então vai ficar assim, o trabalho resultante é o trabalho da força F, mais o trabalho do atrito, mais o trabalho do peso, mais o trabalho da normal. Só que o trabalho do peso e o trabalho da normal é zero. Então o trabalho da resultante vai ser trabalho da força F é 300, mais o trabalho do atrito é menos 180. Lembrando que esse cara aqui é zero, esse cara aqui é zero, não precisa se preocupar com eles. Então, o trabalho da resultante vai ser 300
menos 180, que vai ser igual a 120 joules. Então nossa linha de hoje fica por aqui, galera. Você que já acompanhou o nosso canal anteriormente deve ter percebido que o vídeo de hoje foi um pouquinho diferente, né, do que tem nos últimos vídeos. Então conta pra mim aqui nos comentários, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, se você achou que ficou mais legal, se você achou que é indiferente, e aí eu vou conferir as respostas e ver aí qual que é o melhor jeito para eu continuar trabalhando, tá bom, galera? Muito obrigado, gente, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Ah, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like no vídeo, tá bom? Valeu, pessoal, tchau, tchau!